Olá, queridos, graça e paz, boa noite, amém? Eu espero que esteja tudo bem aí com você, na sua casa, amém? Espero que a presença do Senhor Jesus se manifeste no dia de hoje. Deixa eu ver, deixa eu chamar aqui, amém, Senhor. Pronto. Graça e paz, querido. Você deve estar perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? O que a Fernanda do Guerreira Geração está fazendo aqui. Existe um entendimento que o reino de Deus ele não tem bandeira. O reino de Deus ele não tem propriedade. O reino de Deus tem unidade. Então a pastora me pediu e eu aceitei essa oportunidade, é claro, de falar do nome de Jesus, para que você entenda que o ministério não é dela, não é meu, é de Cristo. A união de Cristo faz a gente ser unido, ser união, ser companhia, ser essa parceria. Então eu vim aqui para deixar uma palavra para que você possa receber do Senhor hoje, né? Que a presença do Senhor se manifeste aí na sua casa. A paz do Senhor. Eu sei que Deus vai trazer quem precisa ouvir essa palavra. Não vai ser longa essa live. Vamos ouvir um pouco sobre proteção, sobre o que o Senhor nos diz, sobre nos livrar, nos proteger. E aí sim a gente faz uma oração e vamos dormir em paz, porque o Deus de paz está conosco. Amém? Eu quero iniciar orando para que essa palavra tenha efeito na sua vida, para que o Senhor traga discernimento e clareza sobre você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de falar do teu evangelho. Nós sabemos, ó Pai, e reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Então, Senhor, que todo louvor e honra, todo elogio e aplauso seja reconhecido no nome de Jesus, porque Ele é o grande merecedor de qualquer honra e glória, Senhor, nessa terra. Que o Senhor receba, Pai, com amor, com gratidão aquilo que estamos fazendo nessa live. Receba, Pai. E eu peço que o Senhor coloque no coração de cada homem e cada mulher que a presença do Senhor acalme as nossas tempestades. Que o Senhor dê palavra para nós, que o Senhor nos mostre e se revele a nós como um Deus de proteção, livramento, segurança. Em nome de Jesus, que cada homem e cada mulher que aqui entrar ou ver a live em algum momento do seu dia, ela possa receber, Senhor, esse entendimento de proteção. Esse entendimento de que eu estou coberta pelo sangue de Jesus, eu estou livre de todo mal. Em nome de Jesus eu oro. Pelo poder do Espírito Santo, fala com o teu povo, Senhor, e o Senhor seja honrado em tudo que fizemos nessa noite. Amém? Amém, queridas. Paz do Senhor, obrigada por não me deixar só, o que seria de mim sem vocês. Amém, amém. Eu quero deixar uma palavra segundo a direção que Deus deu para a pastora. Então ela me passou as coordenadas, eu estou aqui para obedecer, porque o Senhor precisa ser obedecido, aquilo que Ele fala precisa ser obedecido. Então eu vou ler um versículo com você, em Daniel capítulo 6, versículo 22, que nos diz assim: Que o rei viva para sempre. Respondeu Daniel: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não fizesse nenhum mal. Eu fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó Rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Amém? Queridos, dentro desse entendimento, nós vamos falar sobre proteção, segurança. Então, quando a gente entende que Daniel, você conhece a história muito melhor que eu, você sabe que Daniel passou por esse momento difícil da sua vida, como tantos outros, mas esse se destacou porque é inimaginável aquilo que Deus faz nesse momento, quando pega Daniel, um menininho, não, um mocinho, não, um homem, já com mais de 80 anos, Daniel foi parar na cova de leões e ele já tinha 80 anos, não estava na flor da idade, já era momento de descansar, né? E aí a gente vê que ele foi parar naquele momento difícil da sua vida. Mas umas coisas que quando eu reli esse versículo em outras traduções bíblicas também, é notório o que Daniel fala. Ele fala, olha, louvado seja o rei, como ele fala, que rei viva para sempre, ele está se direcionando ao rei Nabucodonosor aqui, que depois de uma noite inteira desceu lá naquela cova, foi lá ver como é que Daniel estava, e a palavra fala que ele saúda aquele rei e fala, olha, Deus enviou um anjo, e fechou a boca dos leões e para que não fizesse nenhum mal. E aí eu fiquei imaginando esse cenário, como eu falei, é inimaginável. Nós imaginarmos sequer essa história.
de ser colocado nos leões, algo tão selvagem, e sairmos ileso, porque é isso que Daniel está falando. Olha, eu estive no meio dessa cova, no meio do problema, mas foi enviada uma resposta, foi enviada uma proteção através de um anjo que tocou no leão e fechou a sua boca. Ele está dizendo isso ao rei. Aí eu fiquei imaginando aonde eu e você poderíamos encaixar. Aí o Espírito Santo começou a revelar e eu quero trazer para você. Daniel está falando claramente aqui para mim e para você, olha, eu não fui livre da cova. Eu não fui poupado da cova. Eu não fui impedido de viver essa cova dos leões. Eu entrei nela, passei a noite. E aí eu entendi que o Senhor está falando comigo e com você, olha, eu não vou te poupar de certos problemas. Eu não vou te impedir de dias maus. O que o Senhor vai fazer então? Ele vai nos proteger desse dia mau. E aí eu entendo que o sentido bem básico da proteção é o quê? Proteger de algo, não é livrar, não é poupar, é proteção. A palavra de Deus diz que ele levou sim Daniel para a cova, mas o protegeu dos leões. Nós estamos vivendo agora uma geração que tem pregado um evangelho facilitador. Um evangelho que diz, olha, tudo bem, você não vai passar por problema, porque Jesus é o teu Deus, porque Deus é bom com você e nada vai acontecer. E a gente vê mulheres e homens frustrados porque não conseguem entender esse princípio que Daniel entendeu e está nos ensinando hoje. Falando, olha, eu fui parar na cova, estive com os leões, mas veio a proteção. O proteger não é impedir de viver, é só estar no meio do problema e ser cercado pela proteção do Senhor. Para que não ocorresse, né, o óbvio, o leão devorar Daniel aqui e acabar com toda a sua história. O Senhor está falando, olha, eu vou te levar para isso, porque Daniel foi parar na cova dos leões por cumprir uma ordenança do Senhor, de estar em oração, de ter uma vida de proximidade com Deus, de ter uma vida em santidade, então ele estava em obediência. Servir ao Senhor muitas vezes vai te colocar em enrascada. Desculpa, né? Se você está sendo descaracterizado de um evangelho mar de rosas, não existe isso. Eu estou falando que homem e mulher de Deus vai parar na cova, sim. Vai parar na cova, ainda mais se você está debaixo da obediência do Senhor. Mas eu sei que muitas vezes a gente quer uma palavra assim, ai, me livra da cova, não me deixa passar por isso. Não, minha irmã, não peça para fugir dos seus problemas, peça para ser protegido no meio dos problemas. É isso que o Senhor está falando através da vida de Daniel. E ele também entende sobre isso. Colocado no problema, colocado na cova, mas impedido de ser devorado. Qualquer outra pessoa, e eu não estou falando somente por honra a Daniel, mas por qualquer outra pessoa que seja Daniel ou qualquer um, se estivesse na cova, se estivesse lá, qualquer pessoa, se não fosse Daniel, teria sido devorado, porque era o óbvio. Mas Daniel foi colocado no meio dessa situação. Passou a noite inteira e a palavra diz na voz de Daniel dizendo, Deus enviou um anjo que fechou a boca, ou seja, ele não estava sozinho. Então tem duas verdades aqui dentro da palavra. Primeiro, não vai ter poupar você de problemas. Deus não é um Deus de coisas boas sempre o tempo inteiro. Ele é bom, a sua essência é boa, mas com ele nós podemos sobreviver a coisas ruins. Eu estou sendo bem genérica, né? Mas eu vou começar a afunilar, trazendo alguns exemplos para você. Mas eu entendo que o Senhor está falando, olha, eu não vou te poupar do dia mal. Pare de pedir isso. Pare de falar, Senhor, eu não aguento mais, me livra desse problema, não vai. Senhor, eu não quero passar pelo desemprego, ninguém quer. Quem falar que quer, por favor, vamos orar, que tem alguma coisa errada. Quem quer passar por sofrimento? Quem quer chorar? Quem quer ter dores? Eu não quero. Por mais doida que eu seja, eu não quero. Eu sei que você também não. Nós somos mulheres sensatas e homens também. Nós não queremos passar pelo problema, mas nós vamos ser colocados nesses dias. E aí Daniel está falando, olha, eu não pedi para me livrar da cova. Ele só falou que ali haveria proteção. Ali haveria livramento. Ali haveria menos consequências. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Ele está falando, para de me pedir
para sair desse problema, eu não vou te tirar. Eu vou entrar no problema, fechar a boca do leão, né? Parar com essas certas consequências maiores, que se fosse outra pessoa não sobreviveria, e você vai ter o maior testemunho da sua história. Daniel teve muitos outros exemplos, sim, da sua santidade, da sua devoção a Deus, mas a cova dos leões é marcante. Quando a gente fala cova dos leões, a gente já liga Daniel, porque foi o exemplo em que ele sobreviveu. Minha irmã, não peça para Deus te livrar dos seus problemas. Peça para ele enviar uma resposta no meio do problema. É isso, porque eu tenho certeza em afirmar, enquanto eu estava preparando ali a mamadeira das crianças, que normalmente elas dormem depois das 10, mas hoje, coincidentemente ou não, elas estão bem acordadas ali no quarto, né? Agora estão quietinhas, daqui a pouco elas dormem. Então eu estava preparando a mamadeira e eu comecei a entender isso que o Senhor está falando. E é como se ele falasse, olha, Daniel não era o mesmo antes da cova e depois da cova. Daniel era um Daniel antes de entrar na cova. Daniel se tornou outro Daniel depois da cova. É isso que eu queria falar para você, sabe? Para que a gente possa entender o propósito dos piores dias da nossa vida. Entender o motivo que Deus coloca os leões na nossa história, não é? Cova dos leões quer dizer que não tem lugar para sair. Não era uma opção dele fugir daquele lugar. Era administrar. E aí eu fiquei imaginando na nossa vida, é claro, eu creio que pela sanidade a gente não vai entrar numa cova onde tem leões mesmo. Mas muitas vezes o Senhor nos coloca aí na cova dos leões dentro de um trabalho, aonde tem leões mesmo famintos, querendo devorar os servos de Deus. Parafraseando, fazendo menções aqui no mundo cristão, é isso que eu estou falando. O Senhor muitas vezes coloca a gente dentro de lugares que existem pessoas como leões que querem nos devorar, não é verdade? Existem palavras que vêm para nos devorar, para nos machucar, para nos destruir, são os leões da nossa vida. A gente não está materializada dentro de uma cova, mas muitas vezes a gente é colocada nas covas, em lugares que não tem escapatória. A gente não entrou porque queria, no caso de Daniel, mas sim por uma obediência ao Senhor, e não sai quando a gente quer, a não ser que abra-se a porta e o rei, que é a autoridade ali, tire Daniel. Mas muitas vezes o Senhor está falando, esse casamento é uma cova, não do lado ruim, mas é uma situação difícil que Deus está usando para transformar o Daniel de hoje. O Daniel que entrou talvez tendo uma fé estabilizada, seguro, mas depois dessa experiência, onde ele esteve no pior momento da sua vida, com certeza com a morte instalada, dizendo agora é o fim, pelo menos talvez pensou ou passou pela sua cabeça. A palavra diz que a resposta entrou com ele, o anjo entrou com ele. E ele não correu para os teus lados, ele sobreviveu e esperou a saída do Senhor, porque o Deus que te coloca na cova é o Deus que te tira. Aleluia! O Deus que te coloca no problema é o Deus que te tira. Então ele entendeu isso mesmo, e eu estou fazendo conjecturas, eu estou fazendo para que você imagine comigo. O primeiro minuto que ele entrou, o anjo também entrou com ele. Ou se já estava lá, não temos tantas informações assim, mas você acha que depois de 2 horas Deus enviou uma resposta? Ou a hora que Daniel entrou, aquele anjo já estava, ou entrou junto com ele, eu não sei. Mas a resposta, o livramento, a proteção já estava com Daniel o tempo inteiro. E aí eu quero que você entenda isso, que o Senhor vai permitir as covas, vai permitir os leões te rondando, mas o Deus que vai permitir isso também vai te permitir, vai te proteger, impor um anjo. E é claro que aqui é o sentido literal de colocar um anjo, né, para fechar a boca, mas o Senhor vai te colocar resgate, o Senhor vai te colocar proteção, o Senhor vai te colocar ajuda, você não está sozinho na cova. Você não está sozinho enfrentando esses leões da sua vida, que são muitas vezes devoradores dos seus sonhos, devoradores da sua alegria. Que você está bem, mas você chega num ambiente onde tem esse leão que devora, ele rouba a sua paz. Tá tudo bem, mas você chega nesse lugar e ele está ali, ó, rosnando, né? O nosso adversário é comparado como um leão que ele está rondando, procurando a quem possa tragar. Não é isso que a palavra diz sobre o inimigo? Então, meu irmão, o que o Senhor está falando? Você está sendo treinado para sobreviver a essas covas, a esses leões todos os dias. Dentro dessa geração, nós temos visto que todo dia a gente mata um leão. Você já viu? Eu acho que é um dito popular. Toda vez a gente tem que enfrentar
É alguém usado muitas vezes pelo inimigo que vem ferozmente para nos aniquilar. Mas ele não consegue. A gente pode ouvir os ronados, a gente pode ver ele ameaçando, e isso pode trazer um temor sobre nós. Mas a palavra diz que ele não tocou em Daniel. A palavra diz que a boca dele foi fechada. A palavra diz que ele esteve num ambiente com aqueles leões, devoradores de homens, mas ele foi impedido de chegar ao seu objetivo final, que era a morte. Eu imagino, né? Eu não sei se os leões dormiram, eu não sei se eles ficaram olhando, pelo menos um ou dois, eu não sei quantos que estavam, mas pelo plural nós entendemos que era mais de um, né? Os leões. Então, muitas vezes é isso que o Senhor está falando. É uma cova, mas Deus está aí. Ou ele manda um anjo, ou ele manda sobrevivência, ele fecha a boca dos leões, mas ele faz você sobreviver. Então a gente começa a entender e se encaixar nessa história para que a gente possa ver o Deus da proteção protegendo, não livrando, não impedindo, não poupando, mas protegendo. É isso que é a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. É isso que faz você ser mulher de Deus e aquela que não é. E eu não estou falando apenas de uma religião ou da vida eterna, claro que isso é importante, mas eu estou falando daquela que sobrevive à cova ou aquela que é lançada e não tem saída. É essa a nossa diferença, sobreviver na proteção, na segurança, no guardar do Senhor. E Daniel é um dos exemplos mais claros, mas a gente também pode falar de outros. Nós podemos falar dos jovens, né? Os três jovens que foram para a fornalha. Nós podemos falar disso, nós podemos falar dos discípulos na tempestade, nós podemos falar de tanto episódio de livramento e proteção. Então eu quero que você durma debaixo dessa palavra, Senhor, eu estou na minha cova. Eu estou cercada por leões que estão roubando o meu sonho, estão roubando a minha paz, estão muitas vezes falando algo que vai machucar o meu coração. E a gente vê isso, que a palavra do Senhor diz que esses leões estavam sim querendo devorar Daniel. Mas o que impediu deles? A vida que Daniel tinha fora da cova. A vida que Daniel tinha fora da cova poupou Daniel dentro da cova. O que você tem feito fora da cova? O que você tem feito quando está tudo bem? Quando está tudo bem, muitas vezes a gente não busca o Senhor. Sabe por quê? Porque está tudo bem. E nós, seres humanos, vamos ser sinceros, quando essas coisas estão sob o nosso controle e está tudo certo, nós não recorremos ao Senhor. Nós recorremos ao Senhor quando as coisas saem do nosso controle. O Deus que era para Daniel fora da cova, se materializou em livramento e proteção dentro da cova. A sua vida, antes de passar pelo dia mal, eu estou falando e sendo sincera no evangelho de verdade, que o desemprego vai chegar, que a doença vai chegar, e eu não estou te desmotivando. Eu só acho que o Senhor está chamando homens e mulheres maduros para parar de fantasiar um evangelho inacessível, né? Eu estou sirvo ao Senhor, então nada de mal vai acontecer. Mentira, isso é mentira. Isso é propaganda enganosa, porque na voz do próprio Cristo ele fala, põe a cruz, negue-se a si mesmo e venha, porque no mundo você vai ter aflições. Então o Senhor não mentiu para mim e para você quando você resolveu segui-lo. O que ele está falando é preparando um povo mais maduro e equilibrado para passar pelo dia mal. Mantenha a sua vida com Deus, porque quando chegar nesses desafios que Daniel passou, o Deus que te serve, Deus não, né? O Deus ao qual você serve fora da cova, ele entra com você no pior dia da sua vida e te mantém ileso. É isso. As orações que Daniel fazia, a vida com Deus que Daniel tinha, só se materializou no pior dia da vida dele. No desafio de um leão bradando ali, querendo acabar com a vida dele e devorá-lo, apareceu um anjo que fechou essa boca. Por quê? Porque Daniel e Deus tinham uma relação fora da cova. Quando a gente fala para você ora, quando a gente fala jejua, quando a gente fala mantém próximo do Senhor, não é religião, não é questão de ser fanático, não, é questão de vida com Deus, no dia bom ou no dia mau. Essa é a diferença. Como eu falei para vocês, poderia entrar um João, vou pegar o exemplo do João. Entrou um Joãozinho lá na cova, mas ele não tinha vida com Deus. O que seria que acha que ia acontecer? O que você acha que ia acontecer? O óbvio, né? Talvez o Senhor, por misericórdia, fizesse alguma coisa, mas na maioria das vezes eu acredito que algo iria acontecer do óbvio. O leão iria devorar o Joãozinho. Mas isso não aconteceu por quê? Porque Daniel tinha vida com Deus fora da cova.
Daniel tinha responsabilidade e compromisso com Deus. Não adianta buscar o Senhor dentro da cova. Capaz ele ouvir, eu tenho certeza, eu sirvo a um Deus muito bom. Eu sei que você conhece o coração grandioso do Senhor. Mas eu preciso ser sincera com você. Porque o que manteve Daniel em pé, era a vida que ele tinha lá fora. Então que isso venha para você começar a buscar. Olha, se eu já estou na minha cova, se os leões já estão, né? A vida financeira pode ser um leão, por que não? Está querendo roubar tudo de você. A necessidade, a escassez está ali te devorando. Tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua paz, a sua saúde, a sua sanidade mental. Você já não fica sem pensar coisa que não deve. Isso está sendo um leão que te provoca e muitas vezes vai te devorar. O que eu quero falar para você é que Daniel fala, ele fala. Deus enviou a resposta. E eu vi um anjo fechando a boca desses leões. Então que você possa ter esse testemunho no final do pior dia da sua vida. Talvez esse mês de outubro da sua vida. Talvez esse ano, né? Pós-pandemia ou antes pandemia, foi o pior dia da sua vida e você está falando, meu Deus, eu estou nessa cova, ó, há muito tempo. E por que não foi devorado? Porque você tem vida com Deus. Ainda dá tempo de começar e se você não tem, comece agora pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. E que no final a gente tenha esse testemunho de presença do Senhor, falar, eu sobrevivi à cova, eu sobrevivi aos leões, e eu sobrevivi para dar glória a Deus, o Deus que me manteve seguro, protegido e cercado pela presença de Deus. Eu queria trazer essa palavra para que você possa levantar amanhã realmente rugindo como leão, falando, eu não vou ser devorada por nenhum leão, eu estou na cova sim, mas eu vou passear, eu vou sobreviver, porque tem uma resposta de Deus, tem um anjo do Senhor, tem alguém ali segurando a boca, segurando as piores consequências. Sobreviva a isso. Sobreviva, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus firme, maduro, não é mais criança. Sobreviva aos leões que tem todo dia te afrontado e depois dê glória a Deus, dê honra a Deus. Que essa palavra seja de alívio para você. Que essa palavra faça sentido no seu coração, amém? E eu quero orar para que essa palavra venha de encontro àquilo que você tem vivido. E eu falei, eu não vou orar para Deus livrar a gente da cova, eu vou orar para que Ele nos dê mais resistência a essa cova, amém? Vamos orar, queridos? Bondoso Deus, diante do nome do Senhor Jesus nós estamos. E pegamos nos imaginando, ó Pai, como foi para Daniel aquele dia. Eu não sei se ele estava tranquilo, eu não sei se ele estava se sentindo inseguro, eu não sei se o medo bateu, mas Pai, imagino-me, Senhor, vivendo nesses dias. O dia onde a minha obediência, a minha vida com Deus, muitas vezes nos coloca em apuros. Nos coloca, Senhor, a viver o dia mal, quando as coisas começam a sair do nosso controle. Quando os leões, Senhor, muitas vezes materializados em pessoas próximas, vêm para nos devorar. Vem com palavras, Senhor Jesus, para nos ferir. Vem com atitudes para, Senhor, destruir a nossa autoestima. Vem para mexer com o nosso emocional. Pai, muitas vezes os leões, eles estão sempre por perto. Na cova, Senhor, é um lugar que nós entramos por decisão sua e só saímos por decisão sua. Mas hoje eu peço, Senhor, não para nos livrar das covas que nós temos a enfrentar. Eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, projete em nós a fé de Daniel. Um homem, Senhor Jesus, que tinha vida com Deus antes da cova. Se tem alguém aqui, Senhor, que não tem vida com Deus de proximidade, Senhor, se revele a essa pessoa e chama ela para perto. Fala com ela em sonhos, Pai. Fala com ela andando na rua, dirigindo. Troca, Senhor Jesus, esses pensamentos dela, muitas vezes sabotadores e religiosos demais, e coloca sobre ela a presença do Senhor simples e amável como o Senhor é. Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a gente possa ter vida fora da cova, para que chegar o dia da cova, a gente sobreviva a ela. Pai, em nome do Senhor, a cada mulher que está aqui, a cada homem, a cada filho do Senhor, eu quero orar, Pai, para que eles não queiram fugir dos seus piores dias. Senhor, traga maturidade, traga, Senhor Jesus, entendimento, por que estamos passando por isso. Qual é o propósito, o que o Senhor quer, muitas vezes é se aproximar, Senhor, de um Deus artificial para um Deus de realidade, Senhor. E a cova, muitas vezes, é esse lugar onde Deus se manifestará em proteção e livramento. E eu peço, através do seu Santo Espírito, isso,
Que a presença do Senhor se manifeste real sobre a vida dessa mulher, sobre a vida deste homem, ó Pai. Em nome de Jesus, não vou, Senhor, pedir para nos livrar, vou pedir para sobreviver a isso. Faça essa mulher sobreviver, Senhor, ao que ela está passando. Faça ela sobreviver, Senhor, a essas afrontas desse inimigo. Faça ela sobreviver à cova, Senhor, aos dias maus, a esse leão que está sempre afrontando e dizendo que vai destruir. Pai, em nome do Senhor Jesus, quem fecha a boca de leão não é Daniel, é o anjo, é a resposta, é Deus. Pai, não deixa a gente querer ultrapassar limites que a gente não tem competência para fazer. Pai, em nome de Jesus, nos coloca no nosso lugar, Senhor, em observar a ação de Deus em nos livrar. Em nome de Jesus, que essa palavra seja útil ao coração de cada um que aqui está. E a gente possa imaginar, Senhor, o que é sobreviver a esses dias maus, onde todos ao nosso redor vão ver, ela sobreviveu a esse problema no casamento, ela sobreviveu a esse pecado, ela sobreviveu a esse dia mau, ela sobreviveu ao luto, ela sobreviveu, Senhor, ao divórcio, ela sobreviveu à doença, ela sobreviveu à escassez, ela sobreviveu aos leões da vida dela. E Deus será honrado e glorificado. Nós oramos, Pai, para que isso faça sentido ao coração dos teus filhos e que eles possam dormir em paz. Deus fechou a boca do leão. Ele pode estar por perto, mas ele não nos alcança. Ele pode estar no mesmo lugar que a gente, nós temos que enfrentá-lo todos os dias, mas nós não seremos atingidos e não seremos devorados, porque é uma resposta de Deus nos guardando, nos livrando, ó Pai. Eu peço a proteção à família, Senhor. Eu peço proteção às crianças. Eu peço proteção a essa mulher que tem que sair para trabalhar todos os dias. As crianças que estão indo para a escola, Senhor, assim como meu marido que está trabalhando. A proteção do Senhor, Pai, em nos cercar. Envie os seus anjos, como diz a palavra, ao nosso respeito, para que a presença do Senhor se manifeste. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós veremos os leões, mas também veremos o Deus fechando a boca de cada um deles da nossa vida e vai gerar, profeticamente nós dizemos agora, o maior testemunho da nossa história, assim como foi com Daniel. Nós te louvamos, Pai, acima de qualquer circunstância. Nós te amamos acima de qualquer dia bom ou dia mau, porque nós temos fé e maturidade para isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da Trindade, o Deus que nos cerca por todos os lados, nos dê um bom descanso. Nos dê a paz que excede todo entendimento, nos faça descansar, corpo, alma e espírito, na presença do Senhor. E amanhã o Senhor vai nos fazer lembrar dessa palavra. E quando tivermos que encarar o nosso leão, nós vamos ver o Senhor fechando a boca dele. Ele se diminuindo ali e se recolhendo, porque nós somos protegidos pelo Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o meu Deus e é o Deus desses homens e mulheres. Em nome de Jesus eu oro, para que essa palavra tenha efeito no coração dos teus filhos. Obrigada, Pai. Obrigada por cada um que está aqui. Descansaremos num Deus que nos guardará de todo mal. O sangue de Jesus nos protege. O óleo do Senhor, como a unção nova, está vindo sobre nós e eu recebo, Pai, sobre mim e sobre cada uma dessas mulheres que aqui está. O renovo do Senhor. Enquanto dormimos, o Senhor nos restaura. E amanhã vai ser um dia de devorar, sim, Senhor, esses leões que têm nos afrontado. Vai ser o inverso. Nós vamos colocar para correr todo acusador, toda palavra que vier para nos machucar. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Meninas, eu vi que alguém perguntou aqui. Eu li em Daniel, capítulo 6, versículo 22, tá bom? Sobre o momento em que o rei pergunta, Daniel, você está aí? Ele fala, eu estou, porque um anjo veio e fechou a boca dos leões e eu sobrevivi. Queridas, que a paz do Senhor esteja com você. Como eu falei, talvez alguém não entendeu. A pastora me pediu gentilmente para estar aqui e eu estive, porque eu não perco a oportunidade de falar do nome de Jesus. Eu tenho vida, tenho disposição, não é fácil, preciso ver que as crianças ainda estão ali fazendo bagunça, mas Deus será glorificado. Amém? Sobreviva aos leões da sua vida e terá, sim, Gé, o maior testemunho da sua história. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Bom descanso. E pode dormir tranquilo, porque os leões estão com a boca fechada. Paz do Senhor, queridos.